na nuvem, porque eu comecei a gravar na nuvem de novo, porque meu computador tá sem espaço. Essa aula, sim, quem faltou, faltou, gente. Não tem como. Não vai ter, não tem o que fazer. A Lívia, já aceitei ela aqui. E então, assim, o mal conjunção é essa ideia do tipo assim que. Então, mal você chegou. Então, assim que você chegou, né? Mal saiu de casa, assim que você saiu de casa. E o substantivo é quando indica algum tipo de problema, doença, né? Então, ele está com um mal incurável. Aí também é com L, tá? Então, agora o afim. Esse daqui também é interessante para vocês saberem, porque muita gente, a gente acaba usando bastante em redação e é interessante para vocês saberem. O afim separado e afim junto. Tem muita gente que escreve errado, assim, muita. Pessoas, professores que eu conheço escrevem errado. Afim de separado indica finalidade, ou seja, tem essa ideia de com vontade de ou para. Por exemplo, estou a fim de sair, é separado, tá? Porque aí estou com vontade de sair. Ou eles se reuniram a fim de fazer o trabalho, para fazer o trabalho, com o objetivo de fazer o trabalho, tá? E o afim junto é mais difícil a gente usar, porque é uma palavra que a gente geralmente não usa tanto, que é semelhante, com afinidade. Então, sempre tivemos ideias afins, ideias semelhantes, tá? E aí, a ideia do debaixo junto e debaixo separado. Debaixo junto é em posição ou em situação inferior. Então, por exemplo, se eu pego a minha água e o meu celular e eu falo, o meu celular está debaixo da água, né? Da garrafa de água. Então, então é em posição inferior. Então, saiu emburrado com o caderno debaixo do braço, né? E esse debaixo com, né, separado indica quando vem a partir de baixo. Então o vento vinha de baixo e subia até o telhado da casa. Então é quando tem esse movimento de uma coisa está vindo de baixo, né? Então o debaixo junto é parado, né? Quando alguma coisa está embaixo de outra. E o debaixo separado é quando uma coisa vem a partir de baixo, né? Ela está se movimentando a partir de baixo. E agora, outro também é o A. E vocês estão vendo que é por isso que essa aula é meio chata, né? Porque são várias coisinhas, são vários assuntos, eu fico mudando de assunto a todo momento, né? Então, talvez seja uma aula que você vai ter dificuldade mesmo, tá? Então, assim, normal, vocês vão ter que ficar muito atentos na hora de fazer exercício. Aqui, então, essa questão do A com H. E o A normal, né, sem H, é que assim, o A com H a gente usa quando ele está indicando o verbo haver, tá? Então, por exemplo, quando indica tempo passado, quando eu falo faz 3 anos. Opa, diminui aqui. Há 3 anos não faço esse passeio, que é a mesma coisa de falar faz 3 anos que não faço esse passeio, que indica tempo passado, tá? Então, geralmente assim a gente vai usar o A com H. Quando ele está indicando o verbo haver, ou indicando o tempo passado, tipo, há 3 anos não faço esse passeio, ou há 2 meses não saio de casa. Então, assim, tem esse daqui, ou o A com sentido de existir, que é esse segundo exemplo aqui. Há muitas pessoas no parque. Do tipo, existem muitas pessoas no parque. Aí vai ser com H, tá? O A, ele é usado em vários, quando ele não está sendo com H, né? Mas é mais importante para vocês lembrarem, que é para indicar ação futura. Então, daqui a 2 anos, verei meus amigos. Né? Então, indica futuro. Estamos a 10 minutos do parque, indica também um futuro ou uma distância. Então, aí você pode usar o A normal, tá? Eu tô lendo, peraí, deixa eu ler aqui o que o Lucas escreveu no chat. Ah, tá.
Entendi agora. É tipo, a gente tá tendo momentos de descontração aqui, né? Só porque tá difícil hoje, gente. Realmente, a matéria não tá legal e sexta-feira, né, gente? Não dá. Então, parônimo, é tipo um pouco de parecido com homonímia, né? O parônimo, só que o parônimo ele tem um significado diferente também, só que aqui a pronúncia não é igual, a pronúncia é parecida. E a escrita também não é igual, a escrita é parecida. Então a gente acaba trocando às vezes, por exemplo, absolver e absorver. Absolver é perdoar, por exemplo, o juiz absolveu o réu. E absorver é aspirar, sorver, né? Então, por exemplo, absorver o pó de algum lugar, ou enfim, absorver a água que a gente não tem. Comprimento e cumprimento, isso aqui as pessoas erram muito também. Comprimento é distensão, né? O tamanho das coisas, comprimento do cabelo, enfim. E cumprimento é de saudação. Então, quando você vai falar que vai cumprimentar alguém, é cumprimentar e não cumprimentar, tá? E aí a gente tem a questão também de tráfego e tráfico, que tem gente que confunde. Tráfego é trânsito, é quando você fala, você tá tipo no tráfego, você tá dirigindo e aí você tá no tráfego, não no tráfico, pelo amor de Deus, porque aí você tá numa coisa ilegal, se você confunde, né? Porque tráfico é comércio ilegal. E assim, gente, todos nós vamos dormir fedidos. Não, brincadeira, eu não, que eu tomei banho. Mesmo eu estando com esse negócio preto aqui, que eu descobri já... Ah, é de um incenso, eu descobri já de onde que é. Mas assim, gente, toma banho de canequinha, sabe? Igual... Mas eu acho que nem isso, né? Se vocês não tiverem água na caixa, nem isso vocês vão tomar. Mas passa lencinho umedecido em todo o corpo, né? Passar álcool em gel, vai ficar tudo bem. E, gente, pelo amor de Deus, é tráfego, tá? Não é tráfico no meio da pista. Porque imagina você liga pro policial e você fala que você tá no meio do tráfico. Você pode assim, se envolver numa coisa que você não quer se envolver. Então, a gente também tem o ao invés de e em vez de. Esse daqui, muita gente confunde também. Ao invés de é ao contrário de. Por exemplo, ele entrou à direita ao invés da esquerda. Tipo, ao contrário mesmo, quando tem oposição. Subiu ao invés de descer. Então, quando você tem oposição mesmo. Em vez de é no lugar de. Por exemplo, foi ao clube em vez de ir à praia. Ou seja, no lugar de ter ido na praia. Não é o contrário, né? Apertou o botão vermelho em vez do azul. Ou seja, é no lugar de. E não o contrário, né? Então, esse daqui tem essa ideia, né? Ao invés de, é ao contrário de. Quando você está lidando com antônimos, lembra do começo da aula? Com essa questão de antonímia. E em vez de, é no lugar de, tá? E aí a gente também tem essa diferença entre mais, mas e mas. Outra coisa que às vezes, eu acho que até gente daqui, quando eu corrigi aquele exercício que a gente fez, escrito, teve essa dificuldade, né, de uma ou duas pessoas erraram esse uso de mas. Então, o mais é o contrário de menos, tá? Então, estou mais satisfeito. O contrário seria menos satisfeito. Ou compareceram mais pessoas. O contrário seria menos. O mas, sem o i, ele tem essa ideia de oposição, né? Então, ele tem a mesma ideia de porém, contudo, todavia, entretanto, tá? Que são conjunções que indicam que você vai estar fazendo uma oposição com a coisa, com a informação anterior. Então, estudou, mas foi reprovado. Eu não poderia trocar aqui por menos, né? Estudou, menos foi reprovado. Não faria sentido, né? E não foram convidados, mas vieram à festa. Então, também assim, a gente não consegue trocar por essa ideia de menos. E sim, Gabriel, é uma questão de quantidade. O mais sempre indica quantidade.
É que geralmente eu falo para o pessoal trocar, porque às vezes eu falava isso de quantidade, mesmo assim não adiantava muita coisa. Mas é basicamente isso, né? Ele está dando uma intensificada, né? O mais com i, ele está dando uma ideia de quantidade. E o mas não, tá? Então, quando não tiver ideia de quantidade, você usa o mas. E o mas com acento é o feminino de mal, né? Então, não, e o plural, né? De má. Não eram más ideias, estavam com más intenções. Então, é nesse caso, tá? Que a gente usa. Outro que muita gente erra, gente, aqui, hoje a aula vai ser mesmo assim para vocês lembrarem de tudo que vocês geralmente podem errar e assim, para não errarem mais. Meio e meia. Na norma padrão, você não pode falar assim, nossa, ela tá meia triste. Porque o meio, nesse caso, com ideia de mais ou menos, ele é invariável. O que quer dizer que ele é invariável? Que ele não vai para o feminino, que ele não vai para o plural. Então, quando ele tiver a ideia de mais ou menos, você tem que deixar ele no masculino singular. Então, a janela meio aberta deixava ver o interior da casa, ou seja, ela estava mais ou menos aberta. Quando a gente vai usar meia, ou quando é meia de você colocar no seu pé, ou quando indicar metade. Então, comprei meio quilo de carne e meia dúzia de ovos, são metade de uma dúzia. Já é meio-dia e meia hora. Isso é outra coisa que as pessoas erram. As pessoas falam assim, meio-dia e meio. Mas não é meio, porque é meia hora, né? É meio-dia e meia hora, né? Então, por isso que é meia aqui. Mas muita gente acaba usando também essa ideia, igual eu falei, né? De falar janela meia aberta. E isso na norma padrão não pode, tá? Outro também que várias pessoas não sabem como lidar é onde e aonde. O onde, a diferença básica é assim, onde é estático. O que é estático? Parado. Aonde é movimento, indica alguma coisa em movimento, algum destino. Então, por exemplo, os alunos fizeram uma visita ao zoológico, onde puderam observar várias espécies de animais. Então, aqui é um lugar estático, né? No zoológico, né? Eles observaram. Então, o zoológico é um lugar estático. O turista não sabe onde fica o Cristo Redentor. O Cristo Redentor fica num lugar estático. Vemos um país... isso aqui, ó, esse exemplo, é também para falar assim, o onde, ele só pode ser usado para lugar, tá? E às vezes você pode trocar, se tiver muito repetitivo o texto de vocês, você pode trocar onde por no qual, tá? Ou em que, enfim. E o aonde? O aonde é para você indicar movimento. Geralmente tem que ter um movimento. Por exemplo, aqui, aonde você vai depois da aula? Então, indica um movimento. Você vai sair da aula e você vai para outro lugar. O lugar aonde vou não te diz respeito, né? Porque vai ter esse movimento. Eu ainda vou. Então, ele geralmente vai ser usado com o verbo ir, né? O aonde. Ai, meu Deus, nem acredito que acabou a matéria. Eu pensei que ia ter mais matéria ainda, mas acabou. Graças ao bom Deus. Mas assim, vocês não vão ter muito tempo para fazer exercício. Eu vou dar um tempinho. Eu vou escolher uns exercícios aqui. Eu vou parar de compartilhar. E vou dar e vou dar uma olhada aqui nos exercícios para ver quais que são mais importantes, tá? Para vocês fazerem agora, porque vocês não vão conseguir fazer todos. Então, eu vou dar uma olhada em quais são os mais importantes. E aí eu falo para vocês fazerem e a gente corrige. Esperem só um minutinho que eu vou dar uma olhada aqui. Ai, gente, todos são meio que importantes, sabe? Não tem, assim, horrores. Façam assim, comecem a fazer os exercícios. E eu vou dar um tempinho, aquela mesma coisa, tá, gente? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem os exercícios.
Eu vou dar, assim, uns 10 minutos para vocês fazerem o que vocês conseguirem fazer. Só para vocês terem a experiência de fazer um pouco. Eu vou dar uns 10, 15 minutos, eu vou vendo aqui. E aí depois eu corrijo, tá? Porque a correção é rápida também. Então, talvez até dê tempo das pessoas mais rápidas conseguirem fazer todos os exercícios, ok? Então, lembra que eu vou fazer aquele mesmo esquema que a gente fazia. Vou desligar aqui o vídeo e o áudio para não ficar vigiando vocês, mas eu vou estar aqui para tirar dúvidas, tá? Então, façam os exercícios. E aí, gente, vocês estão falando um monte de besteira aqui, né? Depois eu leio. Bom exercício, até daqui a pouco. E façam, tá? É fazer, que eu vou perguntar aqui as respostas. Ão, ão, ão. Quem escutou isso vai me pagar um sorvetão. Falou.
Ô, professor, Alguém falou alguma coisa? é o Rick. Eu queria perguntar uma coisa. Pode perguntar. O que significa polissêmico? Polissêmico é que tem vários sentidos, mais de um sentido. Ah, tá. Obrigado. Imagina. Gabriel, eu já te respondo. Eu tô vendo aqui qual é a 5, tá? Então, ó, já vou explicar para todo mundo a 5, tá? Se alguém tiver com dificuldade também. Na 5, é para você escolher a que não está certa, né? Porque tá falando só não está correto, tal. Então, é muito para você achar qual o uso do porquê que tá errado. Em qual frase tá errado o uso do porquê, tá? Deixa eu ver se é só isso. É só isso, porque ele basicamente pegou essa frase e reescreveu usando porquês de várias formas. Então é para você encontrar a que não está correta. Ok, Gabriel? Consegui explicar? Sim, é só uma que está certa. Assim, com toda certeza absoluta. Professora, eu tô perdido. Ô, professora, Sim. já é pra fazer os exercícios como o Matheus mandou no Não, WhatsApp? não, é para fazer os exercícios da apostila que vocês têm. Que são 7 exercícios. Ô, mano, ela de redação, professora? Não, é de português. Tá explicado, então. Tá explicado, né? Não tem exercício na de redação. De redação é outro exercício que vocês vão fazer. Que aula que é mesmo? É 6, 5? Agora é 6 horas. A Não, gente. Aula a 7. aula. A outra aula, a segunda? Essa aula aqui Aula 7. Fazer a correção nessa aula? Tá. Eu entendi que horas é. A Não. aula é 7, gente. Ah, beleza. Obrigado. Imagina.
Gente, vamos começar então a correção para a gente conseguir ter esse intervalo aí. Pelo amor de Deus. E aí... E aí a gente vai para a redação, tá? Aí depois vai ser redação mesmo, ok? E aí em redação vocês vão ter que fazer exercício, eu espero, né? Eu pretendo deixar um tempo maior para fazer exercício. Eu só vou... deixa eu parar de compartilhar aqui, porque o chat tem essa graça de que eu tenho que fazer de uma forma diferente aqui para vocês aparecerem, para poder falar com vocês. Pronto, agora foi. Então, gente, o que vocês colocaram na 1 aí? Qual a alternativa? Ok, várias pessoas colocaram C. E é isso mesmo, tá, gente? Aqui, deixa eu ver se tem algum... Porque o doutor de curar, médico, meio vago, sim, é confuso. Bota mantimento em casa, é oferecer, é sustentar a família. Botar uma enxada na mão, oferecer trabalho, e deixar de variar é parar de ansiedade. As pessoas mais velhas tendem a falar desse jeito, né? Que fulano tá variando, quando fulano tá bem doido. E na 2, o que vocês colocaram? Nath, eu ia fazer a mesma piada que você fez, mas aí eu preferi não fazer. Mas sim, é sede sem água a primeira. Bom, vários colocaram na 2 que desespero que a gente não tem água. E vamos ver. Sim, a 2 é que desespero. Então, aqui a gente tem cheio, é repleto. Percepção, astúcia. Ok, sim. E aí suplicou, pediu, é isso mesmo. E... peraí que eu tô... Aqui, insuportável. Insuportável é intolerável, isso mesmo. Então, é A. Esse tipo de exercício aqui, o 1 e o 2, tem muito no Senai. Eu não sei se alguém vai fazer Senai aqui, mas tem, assim, demais, tá? Todo Senai, toda prova tem. Opa, eu coloquei a 3 já. Mas, assim, qual que vocês colocaram na 3? Sim, é a C mesmo, né? Aqui, essa 3 era bem fácil, né? Que estava falando sobre essa ideia polissêmica e onde está a polissemia na costela, né? Que podia ser costela, que ele estava comendo um alimento, a costela dele mesmo, né? Um dos nossos ossos. Não só um dos nossos ossos, né? Um conjunto de ossos, a costela. E a 4, o que vocês colocaram? Bom, temos aí B de Bolsonaro e C de cloroquina. Né, esse par romântico que a gente tem agora. Mas Bolsonaro tá ganhando. Vamos ver, infelizmente. Então, é a B, sim, é polissemia, né? Porque aqui a gente tem essa ideia
de que a palavra cultura, ela tem, tá até explicando aqui, né? Ela tem múltiplos sentidos, já até tá dando a explicação do que é polissemia. Então, sim, né? É a B. E na 5, o que vocês colocaram? Na 5, gente, o que vocês colocaram? Ou vocês não conseguiram fazer? Aí o Gabriel falou que vai conseguir tomar banho porque a água do banheiro é da caixa. Mas cuidado, assim, porque espero que a água não esteja quente igual a daqui, porque a daqui estava pegando fogo de tomar banho gelado com a água da caixa. E também economiza, porque a água da caixa, eu não sei como que é o tamanho da sua caixa aí, mas acaba, viu? Acaba e aí vocês vão ter que escovar o dente com a própria saliva. Bom, Aí ficou nojento, professor. Gente, é assim, a gente está vivendo desse jeito. A gente está vivendo, que a gente ainda não chegou no fim dos tempos, realmente, né? Mas quem sabe, Professor, daqui a um tempo de quarentena. Oi? sabia que eu acho que os espartanos escovavam o dente com xixi? Olha, gente, é uma coisa que pode ser muito comum, viu? Porque vocês sabem que a urina é mais limpa do que a nossa boca, né? E muita gente acha que a gente tem do nosso corpo inteiro. Então, assim, fica aí essa informação. Então, vocês podem beber xixi se acabar a água. Muita gente faz isso no deserto. Então, bebam xixi, escovem os dentes com xixi, tomem banho com xixi. Vai ficar um cheiro maravilhoso se vocês tomarem banho com xixi. Gente, é isso. Eu adoro falar coisas absurdas mesmo, então não me deem trelas para isso. 5, então, é a C, né? Porque, assim, a A tá certo, né? O porquê todo mundo culpou alguém. É um porquê separado, né? Mesmo porque por qual motivo, né? Quero saber por que todo mundo culpou alguém. Também tá certo, porque quero saber por qual motivo todo mundo culpou alguém. C, quero saber por que todo mundo culpou alguém. Esse é óbvio, né? Lembra que o porquê com acento só pode ser do lado de ponto, né? Então, não poderia estar certo aqui. Então, essa está errada. A D, todo mundo culpou alguém por quê? Aí aqui sim tá certo o uso do acento, né? Porque tá bem do lado do ponto. Quero saber o porquê de todo mundo ter culpado alguém. Quero saber o porquê. Então, aqui, quero saber o motivo, o porquê, né? Então, aí sim, a gente tem essa questão do porquê junto com acento. A E não tá certo porque esse porquê a gente praticamente não usa. Então, prestem muita atenção quando tiver porquê junto com acento. Porque vocês podem errar bastante. Não tá muito no vocabulário de vocês. Os dois vocês têm que prestar mais atenção. É porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Porque geralmente vocês não usam. Então, assim, vocês não estão muito acostumados. Então, tem que fazer o resto do exercício assim, colado com o material, tá? E a partir daqui eu não vou perguntar para vocês, tá? Porque já tá dando horário, esse daqui também é para escrever. Então, no segundo quadrinho, a gente tinha um porquê usado errado, né? E aí, tava perguntando, transcreva o termo que está escrito de forma errada. Então, aqui, no segundo quadrinho, a gente tem a pergunta do pai, né? Calvin, por que você inventa essas coisas? Então, esse porquê não pode estar junto, né? Ele teria que ser separado. Porque, no caso, é uma pergunta e porque a gente, nesse caso, trocaria por qual razão. O porquê junto, a gente substituiria por pois, porque, pois, já que. Então,
nesse caso, a gente não poderia falar assim, Calvin, pois você inventa essas coisas, não faria sentido, né? Então, você trocaria por qual razão? Então, ficaria na B, corrigido, separando, né? Calvin. E aí, o 7 é isso daqui, tá? Que eu acho que essa talvez, espero que se vocês tiverem feito, não era para vocês errarem, porque é bem mais tranquilo, né? Então, Pedro e João mal entraram em casa. Eu não sei porque tem esse negócio aqui. Eu acho que eu, na hora, digitei e coloquei aí. Não sei se está na apostila de vocês desse jeito. Aqui é mal com L, porque aquela coisa de... assim que eles chegaram em casa, né? Eles mal chegaram, essa relação de tempo. Perceberam que as coisas não iam bem, pois sua irmã caçula escolhera um mau momento, ou seja, o oposto de bom, né? Momento para comunicar aos pais que iria viajar nas férias. Mas seus 2 irmãos deixaram os pais, né?